Vamos falar agora então da Libertadores. Chegamos à quarta rodada da Copa Libertadores, abrindo o retorno da competição. O Botafogo venceu por 2-1 o Carabobo da Venezuela, jogando no estádio Misael Delgado. O Botafogo vence a sua segunda partida nessa Libertadores, novamente contra o Carabobo, só venceu a equipe venezuelana. É um time que ainda não se encontrou. Saíram algumas peças, a gente sabe, todo vídeo fala a mesma coisa, então não tem que ficar repetindo, né? Mas não dá pra dizer ainda que o Renato Paiva achou o time do Botafogo, agora vai. Não dá pra analisar isso a partir de uma partida contra o Carabobo, que é uma equipe fraca. Assim como o Botafogo ganhou lá na Copa do Brasil do time do Capital, que é muito ruim. No Campeonato Brasileiro os resultados não têm sido bons. O Botafogo perdeu pro Bahia na última rodada, Bahia que perdeu nessa rodada de Libertadores, mas que ainda assim faz uma campanha melhor que a do Botafogo, atual campeão, por exemplo. Então o Botafogo tem mais posse de bola, óbvio. É um time muito mais forte, superior ao Carabobo, né? Não tem condição. Alianza Lima e São Paulo. São Paulo vence por 2-0. André Silva marcando os 2 gols do tricolor, aproveitando a sua oportunidade de substituir o Caleri. Então ele marca os 2 gols do São Paulo. O Zubeldia segue invicto na Libertadores pelo tricolor paulista e encaminha até a classificação para a próxima fase. No Campeonato Brasileiro são muitos empates, na Libertadores o São Paulo consegue mais uma vitória, teve seu empate também, por exemplo, no Morumbi contra o Alianza Lima empatou, mas então são 3 vitórias e um empate nesses 4 jogos de Libertadores. Já no Brasileirão, em 7 jogos, são 6 empates e uma vitória, mas está invicto desde a eliminação no Campeonato Paulista. O Racing venceu por 4-0 o Atlético Bucaramanga, fora de casa. Lembrando que quando o jogo foi em Avejaneda, o Racing perdeu para o Bucaramanga, né? O Fortaleza dessa vez teve o jogo realizado até o fim contra o Colo-Colo. Ainda não sabemos qual será o desfecho daquele jogo do Chile, que foi interrompido devido à tragédia que aconteceu fora do estádio, a invasão do campo por parte da torcida do Colo-Colo, que está sendo punida. No Castelão, Fortaleza ganhou de 4-0 com gols de Breno Lopes, Marinho, Daverson e Lutero. E a dupla Marinho e Daverson é sensacional de se ver, né? Então Fortaleza finalmente consegue a sua primeira vitória na Libertadores de 2025. O Bulu, San Antônio Bulu perdeu de 3-0 para o Peñarol. Deportivo Táchira e LDU pelo grupo do Flamengo deu 3-2 para a LDU. Eu acho que para o Flamengo é melhor ver a LDU disparar na primeira posição, entre aspas também, né? Porque você tem a LDU em primeiro, o Córdoba em segundo nesse momento e o Flamengo em terceiro. E eu não sei se seria melhor o Tática tirar ponto de alguém. Tirar ponto da LDU não conseguiu, perdeu os 2 jogos. Vai enfrentar ainda o Flamengo tem que vencer o Tática de qualquer maneira. E torcer pro Tática tirar ponto do Córdoba. É que o Flamengo empatou em 1-1 com o Córdoba nessa rodada, 1-1. Saiu na frente com o do Arrascaeta, mas desde o começo o Córdoba estava ali ameaçando muito o Flamengo. E todas as jogadas iguais, o Flamengo ia sair com a bola e perdia. O Rossi fez uma grande defesa, depois o Arrascaeta abriu o placar, fez 1-0. No segundo tempo sai um empate e o Rossi, pra mim, até falha de certa forma no gol, era defensável, ele toca na bola, mas não consegue evitar o gol. Depois, no dia seguinte, ele inclusive é assaltado na linha amarela, o carro dele é alvejado com 4 tiros, mas felizmente ninguém foi ferido. Mas assim, não foi exatamente por conta do resultado do jogo, né? Mais um assalto corriqueiro, mais uma quinta-feira comum no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas enfim, o Flamengo se complica na Libertadores, o Felipe Luiz começa a ser questionado. Eu acho exagero questionar o Felipe Luiz já. Pedir demissão do cara é um absurdo. Ele tem apenas 3 derrotas no comando do Flamengo. Perdeu para o Córdoba no Maracanã. Perdeu para o Fluminense no ano passado, foi a primeira derrota, a única em 2024. E perdeu para o Cruzeiro no final de semana. Ainda tem a mesma quantidade de títulos do que de derrotas. Eu acho que jogadores têm que ser cobrados, sim. O treinador também, ele
tem responsabilidade, claro, mas pedir demissão do Felipe Luiz é inadmissível. Eu acho que o flamenguista que pede a demissão do Felipe Luiz merece ter o Felipe Maestro como treinador. O Bahia perdeu por 3-1 para o Nacional do Uruguai, jogando em casa. O Bahia, que até então estava invicto na Libertadores, venceu 2 jogos, empatou 1, liderava o grupo, acho que ainda lidera, vamos ver a classificação daqui a pouco. E acaba perdendo de virada para o Nacional em casa. Eles venceram o Nacional lá no Uruguai, Nacional que até então não havia vencido, perdeu para o Atlético Nacional na estreia por 3-0, perdeu para o Internacional no Beira-Rio. Aliás, o Nacional empatou com o Nacional lá, né? Foi 3-3, perdão. E agora o Inter perdeu pro Atlético. Mas enfim, uma aula de contra-ataque aí da equipe do Nacional. E falhas a defesa do Bahia. O ataque mais uma vez desperdiça boa chance. Acabou marcando só um gol. Não é o fim do mundo. Acho que Bahia e Inter ainda são favoritos para passar. Apesar das derrotas nessa rodada, eles ainda estão à frente no grupo. É a primeira vitória do Nacional. Já o Atlético Nacional teve sua segunda vitória contra o Inter, jogando na Colômbia. O Inter mais uma vez faz o primeiro tempo muito ruim, como fez contra o Nacional. O segundo tempo até melhora um pouco, consegue diminuir o placar com o Alan Patrick de pênalti, mas ainda dá tempo para o Atlético Nacional fazer mais um. 3-1 para o Atlético. Estreou muito bem contra o Nacional. Fez um bom jogo apesar da derrota para o Bahia lá na Fonte Nova. E esse é o time, eu acho, que pode mais complicar a situação. O Nacional ganhou do Bahia, fez um bom jogo contra o Inter. É o grupo da morte, de qualquer maneira é o grupo da morte. Mas, pra mim, quem mais ameaça os brasileiros é o Atlético Nacional. O Estudiantes venceu por 3-0 a Universidade do Chile, jogo válido pelo grupo A, grupo do Botafogo. Palmeiras segue invicto e 100% na Libertadores. 2-0 para cima do Cerro Porteño, gols de Estevão e Vitor Roque, que perdeu um gol inacreditável, Vitor Roque, hein? Ele que até domingo não havia marcado nenhum gol pelo Palmeiras, marcou contra o Vasco, numa entregada do Hugo Moura. E num lance, pode dizer parecido, o Vitor Roque rouba a bola, sai cara a cara com o goleiro e chuta em cima do goleiro, inacreditável. O Estevão marcou um golaço para abrir o placar, depois o Vitor Roque faz o segundo e fecha a conta para o Palmeiras de Abel Ferreira e mais uma campanha brilhante na primeira fase. O Sporting Cristal do Peru venceu por 2-1 o Bolívar. Tajeres e Libertad empataram em 0-0, jogo válido pelo grupo do São Paulo. O Vélez Sarsfield empatou em 1-1 com o Olímpia. O Universitário e o Independente Del Valle também empataram em 1-1. E no mesmo grupo, o River Plate ganhou de 3-2 do Barcelona de Guayaquil, do técnico Segundo Castilho, que estava lá com o seu terno de onça, sempre no estilo diferenciado. Dentro de campo, o Barcelona até fez frente ao River Plate, mas não conseguiu vencer. 3-2 para a equipe de Marcelo Gadiardo. Classificação dos grupos: no grupo A, o Estudiantes tem 9 pontos, a Universidade de Chile tem 7, Botafogo 6 e Carabobo 1. O grupo está equilibrado ainda, o Botafogo pode chegar até mesmo ao primeiro lugar. Na próxima rodada, eles vão enfrentar o Estudiantes, que é o líder do grupo. Se vencer, vai a 9 pontos, vai jogar em casa. Lembrando que eles perderam para o Estudiantes na Argentina com uma falha do John. No grupo B, o River Plate tem 8 pontos na liderança, Del Valle tem 5, Barcelona de Guayaquil 4, Universitário do Peru 4 também. Grupo C, LDU e Central Córdoba tem 8. Ou seja, pode acontecer um empate que beneficie os dois quando eles se enfrentarem. O Flamengo tem 5 pontos, vai enfrentar na próxima rodada a LDU. E aí na última rodada eles enfrentam o Táchira. Bom, o Táchira tem 0 pontos, é o saco de pancadas do grupo. O Flamengo enfrenta ele na última rodada. Na próxima rodada pega a LDU em casa. No Maracanã tem que vencer. De qualquer maneira, tem que vencer os 2 próximos jogos para se classificar. E tentar ainda pegar a primeira posição do grupo. Para isso, seria preciso que o Táchira tirasse um pontinho, pelo menos, do Córdoba, né? O ideal para o Flamengo seria que o Táchira vencesse o Córdoba. Mas é bem difícil imaginar que isso vai acontecer. O São Paulo tem 10 pontos no grupo D.
4 jogos, 6 vitórias e um empate. O Libertad tem 7 pontos, Alianza Lima 4 e o Talleres 1. No grupo E, Racing e Fortaleza tem 7 pontos, Bucaramanga 5 e Colo-Colo 2. Então Fortaleza ganhou os pontos ali do jogo contra o Colo-Colo. Teve o WO então a seu favor, 2 vitórias a favor do Fortaleza. Agora veio a vitória de fato, 4-0 para cima do Colo-Colo nessa rodada. No grupo F, o Bahia lidera ainda com 7 pontos, Atlético Nacional tem 6, Internacional 5 e Nacional 4. No grupo G, o Palmeiras tem 12, Cerro Porteño 4, Sporting Cristal 4 e Bolívar 3. No grupo H, Vélez e Peñarol tem 7, Bulu tem 6 e o Olímpia 2. Alan Patrick é o artilheiro da Libertadores junto com Hernan Barcos e Ramiro Vaca. 5 gols de Alan Patrick, 5 gols também de Barcos e Vaca. No caso do Barcos, tem gols aí que ele marcou na pré-Libertadores. Os do Alan Patrick foram 5 gols em 4 jogos na fase de grupos. Marcou um hat-trick em um jogo, né? Líder de assistências, empatados ali, Brian Ramírez, da LDU, o Cecílio Domingues e o Jonathan Torres do Cerro Porteño. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana.